Técnicas para a sua prova teórica. Atenção! Primeiro, foque na sua prova, no seu momento. Não faça competições mentais com os colegas. Não se importe se alguém terminar antes que você. Preste atenção unicamente na sua prova. Segundo, procure não interromper a leitura de uma questão antes que esteja completamente lida. Ou seja, leia até o final, mesmo que você tenha certeza do que vai perguntar. Terceiro, não leia mais que 3 vezes cada questão. Se por acaso em 3 leituras você ainda não entendeu, pule a questão. Ao chegar no final, volte nela e tente responder. Interprete os textos. É muito importante que você saiba que em todas as questões você poderá escolher uma única alternativa, A, B, C ou D. Porém, várias questões trarão vários textos para você analisar. Por exemplo, considere as seguintes situações. 1. Na condução de um veículo é preciso garantir a própria segurança e a dos demais passageiros. 2. Para conviver em sociedade, o condutor de veículo deve orientar seu comportamento por regras próprias, aceitas pelo seu grupo. 3. Entender a pluralidade cultural que existe no Brasil permite ao condutor respeitar o outro. A cidadania no trânsito pode ser expressa pelo que está disposto apenas em: alternativa A diz que é o texto 2 e 3, alternativa B diz que é o texto 1 e 3, alternativa C diz que é o texto 1 e 2 e a alternativa D diz que é o texto 1 apenas. Leia todos os textos. Preste atenção no que a pergunta pede a seguir. Escolha uma única alternativa. Inversão de pensamento. Pegadinhas que você que não lê a pergunta inteira ou com a atenção que deveria, vai cair o tempo todo. É uma questão que argumenta algo e no final pede o oposto, com palavras como exceto, incorreta. Vamos ao exemplo. São situações de emergência que interferem na função vital, exceto, alternativa A, hemorragias graves, B, falta de circulação, C, falta de respiração, D, fratura fechada no braço. Perceba a palavra exceto, ou seja, a única que não interfere nas funções vitais. Seria fratura fechada no braço. Hemorragia grave, falta de circulação e falta de respiração, todas influenciam nas funções vitais. Termos confusos. É comum na prova você deparar-se com palavras que não é do nosso cotidiano. Por exemplo, respectivamente. Observar na pergunta a ordem que foram citadas as questões. A resposta tem que ser na mesma ordem. Por exemplo, falta de buzina, pneus lisos, carecas e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de... Vamos lá, caiu a palavra respectivamente. Vou ter que olhar em que ordem foi citada. Falta de buzina, condição adversa de veículo. Pneus lisos ou carecas, condições adversas de veículo também. E ofuscamento, condições adversas de luz ou iluminação. Então eu vou ter que procurar a alternativa que traga a resposta nessa ordem, veículo e iluminação ou luz. Seria a alternativa D. Se invertesse, trouxesse luz e veículo, estaria errado, pois não estaria respectivamente citados na mesma ordem. Inobservância, deixar de observar, desobedecer. Contumazes, que vive repetindo, costumeiros, erros contumazes são erros costumeiros. Pluralidade cultural, diferenças culturais, estratégia da eliminação. Depois de ler com atenção e de conhecer algumas palavras confusas, crie critérios para eliminar alternativas que sejam totalmente fora do contexto da pergunta. Por exemplo, durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida, utilizar o freio aos poucos e continuamente, deixar o veículo desengatado, no ponto morto no caso, e utilizar o freio, deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Pode ser que eu não saiba qual a alternativa correta, mas eu percebo uma que é totalmente absurda. Numa ladeira, numa descida, eu jamais posso deixar o carro desengatado no ponto morto. Então o que eu faço? Elimino essa questão, restando apenas 3 para me ficar em dúvida e chegar a uma conclusão mais facilmente. Cuidado com palavras excludentes.
Palavras que excluem muitas coisas geralmente levarão a alternativa a um possível erro. Palavras como apenas, somente, etc. Vamos ao exemplo. O pedestre em situação defensiva deve sempre prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente, atravessar a via em sentido diagonal, utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco, ou seja, exclui todas as outras situações. Ele só vai atravessar na faixa somente quando tiver perigo. E estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Então, temos na alternativa C uma palavra excludente, a palavra somente. Então, essa alternativa acaba sendo eliminada, lembrando que geralmente leva ao erro, não é 100% de assertividade. Tome cuidado, leia com atenção. A regrinha da alternativa maior. Em torno de 80% dos casos em que uma alternativa se destaca das outras pelo seu tamanho, ela será correta. Por exemplo, a poluição sonora gera problemas de saúde, prejudicando principalmente diminuição na visão e alteração na temperatura, doenças como asma, bronquite e respiratórias em geral, intoxicações, dermatoses e até câncer, diminuição da audição, da capacidade de concentração, irritação e estresse. Perceba que a alternativa D se destacou pelo tamanho, as outras têm em média o mesmo tamanho. A alternativa D ela foi mais extensa. Geralmente a alternativa com texto mais extenso trará uma resposta mais completa, levando até uma chance maior de você acertar. Mas lembre-se, existe em torno de 20% dos casos que a alternativa maior não será a correta, portanto leia com muita atenção. Mentiras disfarçadas são alternativas que em parte trazem informações verdadeiras, porém a segunda metade trará uma mentira escondida, propositalmente para que você erre, você que não lê com atenção até o final da alternativa ou da pergunta. Por exemplo, há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca. De um veículo que passa é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois, se ouve os primeiros estampidos. Está começando um incêndio com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, você deve continuar normalmente, pois não acarretará prejuízo à visibilidade na pista. Reduzir a velocidade e acender os faróis, pois a visibilidade dos motoristas estará comprometida. Fechar todas as janelas do veículo, pois a fumaça provocará certamente crise de asmas nos ocupantes do veículo. Parar, pois os veículos poderão incendiar. Perceba na alternativa C. Boa parte dela traz uma verdade, fechar todas as janelas do veículo. Porém, você deve fechar todas as janelas para que a fumaça não entre no veículo, causando irritação nos olhos e nas vias aéreas dos ocupantes. Essa parte, pois a fumaça provocará certamente crise de asma nos ocupantes, é uma mentira. Pessoas que não sofrem asma não terão crise de asma, é impossível. Espero ter ajudado vocês com essas técnicas e dicas e uma boa prova.